nome de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Talvez um dos mais conhecidos, depois do 23 e do 91, né? O 23 por razões óbvias, né? de consolo. O 91 nem tão óbvio assim, né? Alguns usam o Salmo 91 como um amuleto, né? E chega lá, a página está amarela. Eu sou da época das páginas amarelas. Você queria saber o telefone da empresa de alguém, se tinha que ir lá na página amarela, né? Hoje não precisa mais, graças a Deus, né? Você digita lá no Google, não precisa nem digitar. Você fala, já aparece o endereço, já tem a localização, né? Se a empresa está com problema no Reclame Aqui, está tudo lá, né? Antigamente ia para a página amarela. Tem Bíblia de crente que parecia aquelas páginas amarelas, aberta no Salmo 91, né? Para expulsar demônio. O cara achava que ele sozinho já expulsava demônio, né? Eu acredito que depois do 23 e 91, 51 seja um dos salmos também muito conhecidos do povo de Deus. É um salmo de confissão e arrependimento. Eu quero ler com vocês nessa manhã. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Querido, imagine você sai da sua casa, nós que gostamos de leitura, gostamos de ler, né? Sei que hoje tem tantas facilidades aí na leitura digital, mas tem uma turma aqui da igreja, como eu também, somos o pessoal do papel ainda. A gente gosta de rabiscar, fazer marcação ao lado do livro, né? Imagine você sai da sua casa e você está indo para uma livraria, vai comprar um livro que despertou o seu interesse, tanto pelo conteúdo assim, pela chamada, pelo título, mas pela autoestima que você tem com aquele autor. E você está todo animado indo para a livraria, vou comprar, vou chegar cedo, quero começar a ler esse livro logo. Mas aí você encontra com uma pessoa no meio do caminho, um amigo seu ou um irmão seu, e aí você diz para onde está indo. Estou indo para a livraria, vou comprar tal livro. E quando você fala o nome do autor, você percebe que o semblante
do amigo, do irmão, começa a mudar. Ele falou assim: você não está sabendo, não? Esse autor aí caiu em adultério. Caiu em adultério. E o pior, você não sabe. O autor desse livro, ele ainda está sendo acusado de maquinar o assassinato da mulher com quem ele adulterou. Meu irmão, a pergunta é de $1 milhão. Você vai seguir em frente, vai comprar o livro, depois dessa notícia tão bombástica que você acabou de receber? Eu vou ser sincero com você, eu não sei se você vai ler o livro, mas um capítulo do livro você acabou de ler. O Salmo 51, ele foi escrito exatamente nessa circunstância. Quando Davi adultera com Batseba e quando Davi maquina a morte de Urias. A Bíblia não esconde isso. Se você for ler Mateus capítulo 1 e você for ler a genealogia de Jesus, vai aparecer a citação desse pecado lá, né? Deus não esconde isso. Até porque todo pecado precisa ser confessado, abandonado e perdoado. Por isso a Escritura não coloca os nossos pecados debaixo do tapete, mas coloca sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, amados, a pergunta é: quem é o protagonista desse salmo? Você leu o Salmo 51, você viu aqui que é um salmo de confissão, e Davi está confessando os seus pecados. Ele foi confrontado pelo profeta Natã, talvez uma das profecias mais lindas da Bíblia, né? Natã envolve Davi no enredo de uma história, e quando ele consegue atrair, capturar o coração de Davi até a ira do rei, ele fala assim: você é o protagonista dessa história, tu és o homem, né? E aí Davi confessa o seu pecado. O resultado desse confronto da graça de Deus na sua vida está aqui no Salmo 51. Mas a pergunta é: será que Davi é o protagonista desse salmo? Eu creio, irmãos, que nem Davi que o escreveu, nem Natã que o influenciou a escrever, eles são protagonistas. O protagonista desse salmo, o protagonista de toda a história da humanidade, o protagonista da história da redenção, da minha e da sua história, é o Senhor. Foi Ele quem inspirou Davi a escrever esse salmo. O caráter de Deus foi quem estimulou Davi a escrever o que ele escreveu e tomar a atitude que ele tomou diante do Senhor, mesmo sendo um salmo de arrependimento. E nós encontramos aqui a tristeza de Davi, a confissão, o desejo de mudança. Parece que é um desespero: não me retires, não me lances fora da tua presença, né? Ele está angustiado por aquilo que ele percebeu que estava perdendo por viver em pecado, por ter traído o coração de Deus. Mas todas essas realidades que estão aqui, irmãos, são resultado do conhecimento de Deus. Vejam, ninguém pede perdão a Deus se não o reconhece como santo, misericordioso e perdoador. Quem não reconhece que Deus é um Deus santo não vai se incomodar com uma vida de pecado. Quem não reconhece que Deus é um Deus de misericórdia não vai recorrer ao perdão de Deus. Então o protagonista é sempre Deus. Se Deus não se revelasse a nós, nós continuaríamos vivendo a mesma vida de pecado do passado. Se a graça de Jesus não tivesse sido manifesta em nossas vidas, nós ainda estávamos no emaranhado do pecado, queridos. Então, tudo começa com o Senhor. Quem não conhece o caráter de Deus, que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus de perdão, que é um Deus santo e justo, não vai recorrer. É mais ou menos o que ele diz no Salmo 32, eu convido você a ler comigo. No Salmo 32 é a mesma coisa. É um outro salmo de confissão, que começa com a bem-aventurança de alguém que foi perdoado. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa pessoa é feliz. Nessa manhã nós estamos diante de uma mesa que nos fala que o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus.
A tampa da arca se chamava propiciatório. O sangue do animal era derramado ali e Deus era favorável ao pecador que era para ter morrido ali. Ele só não morreu porque um animal o substituiu. O Cordeiro de Deus nos substituiu na cruz. Nós somos bem-aventurados, nós que cremos em Jesus, nós que o recebemos pela fé, porque o nosso pecado foi coberto, a nossa transgressão foi perdoada. Porque elas ofenderam o coração de Deus, elas precisavam ser julgadas por Ele, e Ele fez isso através do Seu Filho em nosso lugar. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Aí ele fala da sua experiência, enquanto ele calou os seus pecados, o resultado disso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja o verso 6, sendo assim, ou seja, conhecendo o caráter perdoador de Deus, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Davi está dizendo, conhecer o caráter de Deus me estimula a recorrer ao seu perdão e à sua misericórdia. Quando Davi levantou o censo, pecou contra Deus, o profeta faz algumas propostas para ele, ele fala assim: eu quero cair nas mãos do Senhor, porque no Senhor há misericórdias. O homem vai ser implacável. Se eu cair na mão de um filisteu, se eu cair na mão de algum povo aqui no meu entorno, algum inimigo, eles vão ser cruéis comigo. O homem não tem misericórdia, mas Deus é um Deus de misericórdia. Então, amados irmãos, o protagonista aqui é o Senhor. Ninguém pede perdão a Deus se não o reconhece como santo. Se nós estamos aqui é porque Deus decidiu se revelar a nós. Se você hoje quer viver uma vida consagrada a Deus, é porque a santidade dele foi revelada à sua vida, no Evangelho, em Cristo. Se hoje você é estimulado, quando você erra, quando você peca, a confessar, a pedir perdão, é porque você hoje crê e conhece o Deus que é perdoador. Então tudo começa nele. E eu quero então pensar sobre essa realidade do conhecimento de Deus e como isso fez diferença na vida de Davi. E o que é que nós encontramos então no Salmo 51? Primeiro, quem é o Deus do salmista? Nós vemos aqui quem é o Deus do salmista. Os pedidos de Davi aqui refletem o seu conhecimento do caráter de Deus. Vejam, verso 1, compadece de mim, ó Deus. Quando você diz isso, compadece de mim, ó Deus, como um cristão, você está reconhecendo que o teu Deus é um Deus cheio de compaixão. Não faria sentido essa oração, irmão. Não faria sentido se nós estivéssemos diante de um Deus morto, impessoal. Como o Salmo 115 diz, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Esse tipo de Deus, entre aspas, ele não tem sentimento, ele não tem atributos, ele não tem caráter, ele não tem vida. Mas o Deus que se revela na Escritura é um Deus cheio de compaixão. Então faz sentido Davi, quando cai em si, quando é confrontado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ele diz, compadece de mim, ó Deus. Vejam que os atributos de Deus continuam a aparecer, segundo o quê? Baseado em quê que ele pede a compaixão? Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Por que nós recebemos a compaixão de Deus? Porque Ele é um Deus benigno, porque Ele é cheio de misericórdia. Irmãos, essa palavra mexe comigo, misericórdia, miséria e coração. É o sentimento de Deus diante de miseráveis como nós. É o que Deus fez, mesmo não merecendo absolutamente nada, merecendo condenação, mas Ele entra na história através do Seu Filho, cheio de graça e de verdade, cheio de misericórdia. E agora nós podemos dizer, quando nós falhamos,
compadece de mim, ó Deus. Depois ele diz: lava-me e purifica-me do meu pecado. Quem é que faz esse tipo de oração se não crê que Deus é santo? Por que você quer ser lavado? Você não quer caminhar na imundícia, porque o Deus a quem você adora é santo. O Deus que tirou Davi lá do meio da malhada, lá do meio das ovelhas, das poucas ovelhas que ele tinha, o colocou no lugar como príncipe do seu povo, diz a palavra de Deus. Ele sabe quem é esse Deus. O Deus que o tirou, que o chamou. Ele era o improvável, era o último da fila, não estava nem presente no banquete em que o profeta estava ali. O profeta falou assim: tem alguma coisa errada. Eu tenho andado com o Senhor em tantos anos, Deus tem falado comigo, Ele me mandou vir aqui para separar o próximo rei, o sucessor de Saul, mas até agora nada. Eu olhei para os grandões, o mais bonito, mais forte, não é ninguém. O que está acontecendo? Ainda tem mais algum? Falta mais algum? Aí Jessé falou assim: foi bom você falar, rapaz. Tem umzinho que eu achei que nem valia a pena trazer, né? Está lá no campo. É engraçado, né? O único que está trabalhando é Davi. Os outros não estão trabalhando, só Davi trabalhando. Aí Samuel falou assim: manda chamá-lo. E fê-lo entrar, diz o texto. E ali ele foi ungido na presença dos seus irmãos. O Espírito Santo se aposta daquele homem e começa a trabalhar na vida daquele homem, mas ele é homem. E agora, quando ele é confrontado com o seu pecado, ele sabe quem é o Deus que o chamou. Meu irmão, você não tem dúvida de quem tirou você das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Então, quando você falhar, quando você pecar, é a Ele que você recorre. Ele é cheio de compaixão, Ele é que pode lavar a sua vida, e Ele quer fazer isso, porque você é a noiva do Cordeiro que está sendo adornada para se encontrar com o Senhor. Lava-me e purifica-me do meu pecado. Deus é santo, Deus é perdoador. Pequei contra ti, e somente fiz o que é mal aos teus olhos, e serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus é justo e é puro. Vejam, irmãos, é o caráter de Deus, são os atributos de Deus, é o conhecimento de Deus que nos faz crescer, é a revelação de quem Deus é. Isso não surgiu da mente de Davi. O que eu faço agora, diante desse confronto? Aquilo que eu achei que ninguém tinha visto, aquilo que as pessoas talvez pudessem achar que a morte de Urias foi uma morte normal, cai na guerra, como qualquer um cairia na guerra, mas ele diz: eu pequei contra ti. Isso aqui é muito interessante, quando ele diz isso aqui: pequei contra ti somente. Aí você pensa: poxa, mas ele não pecou contra Batseba? Mas ele não pecou contra Urias? Porque, em última instância, todo pecado é uma afronta a Deus. Quando Adão diz: foi a mulher que tu me deste, ele está reclamando de Deus. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus, mesmo que seja contra alguém. Por isso que, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele começa a pensar nas restituições que ele tem que fazer, porque primeiro ele foi tratado por Deus. Hoje entrou salvação nessa casa, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Opa, a quem eu tenho defraudado? Tudo começa com Deus. Por isso ele diz: eu pequei contra ti somente. O que eu fiz contra Batseba, o que eu fiz contra Urias, foi resultado de um afastamento de Deus. Todo pecado, em última instância, é contra Deus. Lendo hoje o texto da nossa série de leituras aí, a gente chega lá em Êxodo 16, o povo murmurando, faltou água e reclamando que não tem comida. Aí Moisés fala assim: quem somos nós? Vocês estão murmurando contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Quando você reclama do seu salário, quando você reclama da sua família, quando você reclama do seu emprego, quando você reclama da sua igreja, você está murmurando contra Deus, porque Ele é o que provê na sua vida. Ele é que é o Senhor da sua vida, e se algo precisa ser mudado, é nele que você vai encontrar a mudança. Pequei contra ti. Depois no verso 14, ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Talvez venha à memória dele Urias aqui agora. Ó Deus da minha salvação. Por que Davi
se anima a dizer tudo isso porque ele sabia que Deus era o Deus da sua salvação. Mesmo vivendo aquela situação, ele poderia encontrar no Senhor, no Deus Salvador, no Deus Perdoador, uma mudança para a sua vida. Meu amado, Deus está te chamando nessa manhã para se quebrantar diante dEle, porque você conhece o caráter dEle. Você hoje é estimulado, e eu sou estimulado, a orar, confiado no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus. As nossas orações precisam ser resposta à revelação de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus, porque aí sim vai fazer sentido a nossa jornada de fé para a glória de Deus. Eu recentemente ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falar sobre a trajetória do arrependimento, e ele diz que o arrependimento, a palavra metanoia, mudança, passa por 3 realidades. Primeiro, razão, reconhecimento de que nós pecamos. Deus começa a mostrar isso, trabalhar na nossa razão. Eu pequei, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento de que aquilo que eu fiz foi pecado, mas não para no reconhecimento, ele avança para a emoção, há uma tristeza. Quando nós lemos o Salmo 51, a gente percebe aqui um coração triste, alguém que está entristecido. O apóstolo Paulo vai falar de que há uma tristeza segundo o mundo, mas há uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento, porque você volta até o Senhor, você é convencido racionalmente que pecou, as suas emoções são tocadas porque você entristeceu o coração de Deus, mas você recorre ao Senhor. E aí há agora a questão da vontade, a vontade que produz uma volta para Deus, para nós recebermos o perdão, em nome de Jesus. E nós vemos tudo isso aqui nesse salmo, porque Davi reconhece quem Deus é. Essa tristeza foi porque ele ofendeu o coração de Deus, ele ofendeu Batseba, ele ofendeu aquela família, mas mais do que isso, ele entristeceu o coração de Deus. E é isso que vai gerar um arrependimento e fazê-lo voltar ao Senhor e dizer: pequei, perdoa-me, lava-me, purifica, cria em mim um coração novo. Ele crê nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado é contra o Senhor, irmãos. Interessante, quando você lê o Salmo 137, as pessoas estão ali lamentando que não estão mais lá em Sião, e elas ouvem os da Babilônia pedindo para elas cantarem os cânticos de Sião, e elas penduram as suas harpas nos salgueiros, e dizem assim: como é que nós vamos poder entoar o canto do Senhor em terra estranha? Sabe qual é o lamento ali? Não é o lamento de ter entristecido o coração de Deus, é o lamento de não estar na sua terra. Não é o lamento de ter ofendido a santidade de Deus, porque foram para o cativeiro, porque abandonaram o Senhor, se envolveram em idolatria. Então, amados irmãos, há pessoas que muitas vezes não se aprofundam no verdadeiro arrependimento, numa verdadeira mudança, porque não entenderam que, em última instância, ofenderam o coração de Deus, e precisam se voltar e estar alinhadas novamente numa comunhão restaurada em Cristo Jesus, com o Pai. É o arrependimento de Esaú, quando caiu em si, a barriguinha estava cheia, é a tristeza pelo aquilo que eu perdi, não por ter ofendido o coração de Deus, pegando a minha primogenitura e jogado na lata do lixo. A Bíblia chama Esaú de profano. Profano. A fome passou, aí ele caiu em si. Puxa vida, como primogênito eu tenho porção dobrada. Então ele não se arrepende porque ele ofendeu a Deus, que o colocou naquela condição. Mas ele se arrepende porque ele percebeu aquilo que ele perdeu, os benefícios que ele teve. Então, amados irmãos, que o Senhor possa produzir em nós um verdadeiro arrependimento, que é fruto do conhecimento de Deus, um verdadeiro crescimento na nossa jornada de fé, que é fruto do conhecimento de quem é esse Deus, que se revela a nós em Cristo, que se revela em nós na sua palavra, para que nós possamos crescer a cada dia. Em segundo lugar, nós vemos aqui nesse salmo o que agrada ao Deus do salmista.
Primeiro, nós temos uma visão, obviamente aqui bem rápida, que Davi lançou mão dos atributos de Deus para chegar a essa confissão. Mas a gente percebe aqui também que nesse salmo nós percebemos que ele chegou à conclusão daquilo que agradava a Deus. Veja o versículo 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Como é que a gente chega a uma conclusão como essa? Só com a revelação de que Deus é um Deus onisciente, que ele vai declarar no Salmo 139, o salmista: se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo, lá estás, se tomar as asas da alvorada, até ali a tua mão estará comigo. Tu sabes quando me assento, quando me levanto. Então, qual é o caminho natural? O caminho natural é chegar a essa conclusão: eis que te agradas da verdade no íntimo. O Deus que criou o universo conhece a dor que está dentro do seu coração hoje. O Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, Ele é onisciente. Ele conhece o nosso coração. Então Davi está dizendo, a partir do conhecimento de Deus, como resultado do conhecimento de quem Deus é, ele chega à conclusão daquilo que agrada ao Senhor. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Conhecer o caráter de Deus nos traz a convicção daquilo que o agrada ou não agrada. Ele não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal. Por isso, ele revela na sua palavra aquilo que o agrada. Vejam no versículo 17, talvez o versículo mais conhecido desse salmo. Não, no verso 16, não te agradas de sacrifícios. Davi disse, se o problema fosse sacrifício, ou seja, se questões fora do meu coração resolvesse, eu trazia um monte, né? Mandava aí trazer todos os animais que tivessem disponíveis em Israel, porque eu sou o rei, tenho caneta, tenho exército, quantos forem necessários. Mas ele falou, se o problema não está fora, a questão está dentro de mim. O que vai trazer mudança nessa manhã é um quebrantamento do meu coração diante de quem Deus é, diante da majestade desse Deus, da santidade desse Deus, da compaixão desse Deus, do desejo que Ele tem de mudar a minha vida, de que eu não permaneça no erro, de que eu possa avançar, crescer, ser uma bênção nas suas mãos. Davi diz, isso tem a ver com o meu coração. E ele diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. No original é um coração reduzido a pó. Um coração rendido, que reconhece que precisa ser transformado, que está diante de um Deus que conhece todas as coisas, que se agrada da verdade no íntimo, que quer nos mudar, que quer nos transformar, mas vai fazer isso a partir de uma confissão genuína, de um reconhecimento da nossa condição, e um reconhecimento também de quem Ele é, de um Deus de misericórdia, de um Deus restaurador, em nome de Jesus. Nós olhamos para o ministério de Jesus, e Jesus muitas vezes repreendeu aqueles religiosos, porque eles baseavam-se na sua relação com Deus, numa adoração hipócrita. Jesus diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, bem longe. Vocês se baseiam em preceitos humanos, rejeitam o mandamento de Deus e se baseiam em tradições humanas. Jesus cita Isaías 29, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não vale a pena, irmãos, porque Davi diz, o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Deus não despreza um coração quebrantado. Então, conhecer o caráter de Deus é um desafio para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vai nos ajudar no nosso relacionamento com Ele, de saber aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada. E em terceiro lugar, nesse salmo, nós podemos ver o que faz o Deus do salmista com aqueles que se quebrantam diante dele. É interessante, irmãos, as declarações que Davi faz só são possíveis porque ele conhecia Deus.
só são possíveis porque ele conhecia o caráter de Deus. É por isso que ele está dizendo, verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quem é que diz isso se não crê que Deus é um Deus que pode perdoar pecados? Esse Deus renova espiritualmente os que o buscam em verdade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele pode criar nessa manhã em você um coração puro, um coração lavado no sangue de Jesus. Um espírito renovado, um espírito inabalável, uma perseverança, um anseio por adorar, por servir, por crescer, por ter uma vida consagrada, santificada ao Senhor. Ele também não lança fora da sua presença os que se quebrantam. Davi chega a essa conclusão, conhecendo o caráter de Deus: não me lances fora da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito. Ele está na antiga aliança, em que algumas pessoas recebiam o Espírito, profetas, reis, sacerdotes, e ele tem o óleo da unção na sua cabeça, e vivendo aquela condição, bate um desespero e diz: não me lances fora da tua presença, eu não quero perder esse privilégio de andar com o Senhor, de ser inspirado, guiado, revestido, capacitado. Ele crê que o Senhor não iria lançar fora por causa do seu caráter, por causa do seu grande nome, por causa da sua bondade. Davi acreditava também que esse Deus iria restituir a alegria da sua salvação. Restitui-me a alegria. Ele não está pedindo restitui-me a salvação, mas a alegria dela. A salvação nos está assegurada no sangue de Jesus. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, cancelando a nossa dívida na cruz, destituindo principados e potestades. A nossa segurança está em Cristo, querido. Não nas nossas emoções que oscilam, mas no poder do seu sangue, no poder das suas promessas. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas aí vem o pecado, e com ele a tristeza, e com ele a perda da alegria. Por isso ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vi esses dias um missionário já com 95 anos, ele foi dar um conselho para uns jovens universitários, e ele falou assim: eu vou dizer para vocês um segredo, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você perdeu a alegria, você vai perder a força. Talvez algumas pessoas perderam a alegria de servir. Servir ao Senhor com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Deus ama o que dá com alegria. Nessa manhã, eu creio que o Senhor está devolvendo a sua alegria. A alegria de pertencer a Cristo. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem pelo meu nome, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus. Alegria porque um dia vocês foram tirados do império das trevas, trazidos para o reino da luz, selado com o Espírito Santo. Deus derramou dons e talentos na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Talvez a alegria foi embora, e com ela a força. Mas nessa manhã o Senhor vai renovar você em nome de Jesus, para a glória dele. Além de restituir a alegria da salvação, ele também move os corações perdoados ao engajamento na missão de Deus. O versículo 13 é conclusivo. Então, ou seja, depois de experimentar todo esse renovo, a restituição da alegria da salvação, de reconhecer que Deus é aquele que cria em nós um coração novo, que nos dá um espírito inabalável, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A missão é resultado da nossa adoração, a missão é consequência da nossa comunhão. A alegria que temos no Senhor transborda. Então ensinarei os pecadores os teus caminhos.
Pessoas que não têm o hábito de evangelizar, que não têm esse desejo de compartilhar a palavra, possivelmente precisam ser restauradas na sua alegria, a alegria da salvação. Precisam ser renovadas na alegria de pertencerem a Cristo. Só o Evangelho pode nos renovar, irmãos, a cada dia. Só quem somos em Cristo, a nossa identidade, pode nos estimular a falar desse amor para aqueles que não conhecem. Então ensinarei, por quê? Porque eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui renovado. O meu coração é novo, regenerado, o Espírito habita a minha vida, eu tenho a alegria da salvação, então eu vou falar disso para as pessoas. É resultado. A missão é a consequência da comunhão e da adoração, daquilo que transborda, daquilo que está dentro de nós, a alegria que desfrutamos em Cristo. Não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, é um privilégio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A restauração de Davi começa com a revelação de quem Deus é. Hoje você pode ser restaurado, perdoado, salvo, renovado e até mesmo condenado caso não receba a Cristo pela fé, por causa do caráter imutável de Deus. Porque Deus é um Deus perdoador, você pode ser perdoado agora. Porque Deus é um Deus de misericórdia, você pode encontrar graça e misericórdia agora, junto ao trono da graça. Porque Deus é um Deus santo, você pode hoje ser movido a se quebrantar diante dele e dizer: Senhor, santifica a minha vida. Mas porque Deus é um Deus justo, ele também pode condenar aqueles que rejeitam a Cristo, porque não há mais nenhum plano de salvação fora de Jesus. Quem crê no Filho tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Até a condenação é possível, só é possível por causa do caráter de Deus. Se ele não fosse um Deus santo, ele não julgaria ninguém. Se ele não fosse um Deus perdoador, que proveu a salvação em Cristo, ele não condenaria ninguém. Mas a partir do momento que ele revela quem ele é, a sua santidade, a sua bondade, a sua justiça, a sua graça salvadora, e as pessoas rejeitam, elas serão condenadas também por quem Deus é. O inferno é inferno porque Deus é um Deus cheio de ira. O céu é céu porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Caminhando para as aplicações, irmãos, e vamos participar dessa mesa gloriosa. O que pode nos afastar de uma vida abundante em Cristo é a falta do conhecimento de quem Ele é. Davi não diz aqui: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Se ele não acreditasse que o Deus a quem ele servia era um Deus de compaixão, de benignidade e de misericórdia. O que afasta uma pessoa de uma vida abundante em Cristo é a falta do conhecimento de quem Cristo é, daquilo que Ele tem para nós, da vida abundante que Ele tem para nós. Quem não crê que Ele salva totalmente, Hebreus 7, 25, os que por Ele se achegam a Deus e vivem intercedendo pelos que Ele salvou, têm medo do inferno. Eu já convivi com pessoas que elas numa semana estavam salvas, na seguinte perdidas, depois salvas, era um joguete na mão do inferno, porque elas olhavam para a sua salvação a partir das suas emoções que oscilavam, não na segurança daquilo que Cristo fez de uma vez por todas. Quem não crê que o sacrifício de Jesus foi único, suficiente, vive com dúvidas ao lidar com seus pecados. Hebreus 10, 10, Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 14, um único sacrifício, uma única oferta, uma só vez. Ele aperfeiçoou para sempre os que são por Ele santificados, uma única oferta, um único sacrifício. O fogo não precisa mais arder continuamente no altar, animais não precisam vir enfileirados todo dia, porque o sacrifício vivo, único e santo foi feito. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, a santidade de Deus foi satisfeita. Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus foi descarregada sobre Jesus, para não ser descarregada sobre você, meu irmão.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não precisa mais provar que me ama, Ele já provou que me ama. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que pode nos afastar de uma vida abundante em Cristo é a falta do conhecimento de quem Ele é e daquilo que Ele fez. E Davi, mesmo falhando, pecando gravemente, ele pôde ser restaurado a partir de quem Deus é, do conhecimento que ele tinha de Deus, da revelação que ele recebeu de Deus. Nessa manhã, Deus quer restaurar a sua vida. Você está disposto a se quebrantar diante dele nessa hora e a confiar que ele não despreza um coração quebrantado, ele não rejeita, ele não despreza um coração rendido, reduzido a pó, que reconhece que todos os seus direitos são aqueles que vêm da graça, que não há troca, que não há câmbio, que não há barganha. O que é que nós oferecemos? Nós oferecemos um coração cheio de pecado, e o que é que ele nos devolve? Um coração regenerado. O que é que nós oferecemos? Um espírito angustiado. O que é que ele devolve? Veste de louvor. O que é que nós entregamos para ele? Tristeza. O que é que ele devolve? Óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor. Nós entregamos o nosso espírito angustiado, ele nos veste com as vestes de salvação, com veste de louvor. Aleluia. Por isso, como Davi, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a obra de Deus, ele se anima a dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, compadece de mim, restitui-me a alegria da salvação, cria em mim um coração puro. Se ele não conhecesse a Deus, ele não faria nenhuma dessas orações. Meu irmão, você conhece o Senhor. Se você tem entristecido o Espírito de Deus, é hora de você voltar. É hora de você se quebrantar e receber o perdão de Deus. Primeiro, ele trabalha na nossa mente dizendo: eu pequei, eu reconheço que pequei. Depois ele trabalha na nossa emoção, nos trazendo uma tristeza, não uma tristeza segundo o mundo, mas uma tristeza segundo Deus. Depois ele opera na nossa vontade, o desejo de voltarmos ao altar de Deus. Dizemos: Senhor, eu preciso do teu perdão, e eu creio no teu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Veja o caráter. É o caráter dele que nos estimula a confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. É manhã de purificação, meu irmão. É manhã de restauração de alegria. É manhã de você estar sendo renovado pela presença de Deus no altar de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos nos quebrantar diante do Senhor. Talvez você queira se ajoelhar aí no seu banco, talvez você queira ficar em pé, eu não sei o que Deus está falando ao seu coração. Nós vamos cantar uma canção agora ao Senhor. Enquanto você vai cantando, você vai orando, e nós vamos nos preparar para passar para a mesa do Senhor agora, reconhecendo que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. Foi a revelação do amor, da compaixão, da benignidade, da misericórdia que constrangeu o coração de Davi a fazer o que ele fez aqui no Salmo 51. A não morrer no desespero do pecado, mas a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar um coração novo, um coração puro. Eu creio que o Senhor pode me restituir a alegria da salvação. Eu creio em nome de Jesus. E nós estamos diante desse Deus. Coloque-se diante dele, abra o seu coração, confesse ao Senhor aquilo que precisa ser confessado, peça a ajuda de Deus, diga: Senhor, lava-me, purifica-me, renova-me, cria em mim. Deixe o Espírito Santo mover o seu coração. Você conhece o caráter de Deus, você sabe o que você precisa dizer a Ele nessa hora. Deus está trazendo à sua memória a sua palavra. Deus está mostrando para você aquilo que precisa ser consertado, mudado, transformado, para que você possa crescer. Jesus falou que aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda, em nome de Jesus, baseado naquilo que Ele fez.
O nosso maior problema foi resolvido. Nós somos filhos amados de Deus em Cristo. Mas Ele quer que nós sejamos filhos santificados, consagrados, renovados, cheios de alegria, para que possamos falar do Evangelho para aqueles que não conhecem, como algo natural na nossa vida, como resultado da graça que transborda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor e vamos nos quebrantar diante dEle.